Olá, terceirão, bom dia. Essa aula se destina às séries 303, 304 e 305. Aqui é o professor Ezequiel. Hoje o nosso tema é as características do carbono, e nessa data de 7/4/2020. Essas características do carbono nós já temos apresentado um ponto ou outro das mesmas. A primeira característica é que o carbono é tetravalente. Significa dizer que o átomo de carbono tem 4 elétrons na sua última camada, o que lhe permite fazer 4 ligações do tipo covalentes, formando pares de elétrons. Só para relembrar, quando nós estudamos a tabela periódica, pela posição do carbono, ele está na parte direita da tabela, o seu número atômico é 6, portanto, esse número atômico que se representa pela letra Z é igual a 6, o que indica que também o número de elétrons é 6, que distribuídos nos níveis ou camadas, temos que a camada K fica com 2 elétrons e a camada L fica com 4 elétrons. Interessa para efeito de ligações químicas a última camada, portanto a camada L com 4 elétrons. Portanto, o carbono tem ao seu redor 4 elétrons que farão as ligações covalentes com outros átomos para formar os compostos orgânicos. E desse modo existem 4 maneiras dessas ligações, 4 maneiras diferentes para que o átomo de carbono faça essas ligações. A primeira são 4 ligações simples. Essas ligações simples são representadas apenas por um tracinho simples. É o exemplo que podemos citar o caso do metano, onde há o carbono e 4 átomos de hidrogênio. Portanto, entre cada átomo de hidrogênio e um elétron do carbono, há a formação de um par de elétrons. Só quero lembrar que os átomos fazem ligações como forma de arranjos para poderem adquirir o estado dos gases nobres. Desse modo, o carbono adquire o octeto, passando de 4 para 8 carbonos na sua última camada, enquanto que o hidrogênio fica com 2. É o estado dos gases nobres, o hélio com 2 e os demais gases nobres com 8. A segunda forma são 2 ligações simples e uma ligação dupla. Esse podemos citar como exemplo o eteno, que é um hidrocarboneto onde há uma ligação dupla entre os 2 átomos de carbono. A terceira forma é de uma ligação simples e uma ligação tripla. Ocorre na formação do etino. Veja que no esquema que vou apresentar ao final, você pode verificar que há 3 ligações entre os 2 átomos de carbono. E por último, a quarta forma, são 2 ligações duplas, ocorre na formação do propadieno, que é também um hidrocarboneto. Desse modo, nós temos visto que essa tetravalência do carbono é muito importante para todos os estudos da química orgânica daqui por diante. E a segunda característica é de que as valências do carbono, elas se equivalem, isto é, as 4 ligações têm a mesma importância. Isso quanto à sua posição com relação ao carbono. Exemplo ocorre no clorofórmio, que é um composto formado por um átomo de carbono, 3 átomos de cloro e 1 de hidrogênio. Os átomos de cloro e os átomos de hidrogênio podem estar ligados em diferentes posições com relação ao carbono, e isso não vai fazer diferença. Portanto, o cloro pode ficar em qualquer posição em relação ao carbono. Como no exemplo, você pode verificar na fórmula estrutural do clorofórmio. A terceira característica, o átomo de carbono forma cadeias. Cadeias é uma sucessão de átomos de carbono ligados entre si.
Por exemplo, eu quero mencionar a molécula do butano. Butano é um composto bastante conhecido, tem a fórmula C4H10, está presente forma o GLP ou gás de cozinha. A título de complementação do que estamos dizendo, há moléculas com dezenas de carbonos, portanto uma sequência gigante até de moléculas formadas por átomos de carbonos. Mas, por estarmos falando do carbono, é interessante nós notarmos que há momentos em que um átomo de carbono se liga a apenas um, outro momento se liga a 2 outros átomos de carbono, outro momento a 3 e até a 4. E daí vem o subtema dentro desse tema do estudo do carbono, a classificação dos átomos de carbono nas cadeias carbônicas. A título de exemplo, veja a molécula de testosterona, que é um hormônio masculino. Você pode ver no esquema que será apresentado a molécula, a fórmula estrutural da molécula de testosterona. O primeiro carbono, a primeira classificação do carbono que quero apresentar é o carbono primário. Liga-se apenas a um átomo de carbono. No exemplo acima, são os números 14 e 19. A segunda classificação dos carbonos é o carbono secundário, que liga-se a outros 2 átomos de carbono, que são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 e 16. Por sua vez, a terceira classificação são os carbonos terciários. É o carbono que se liga a 3 outros átomos de carbono. São, no exemplo acima, os números 5, 8, 9 e 17. E por último, o carbono quaternário, que liga-se a 4 átomos de carbono. No caso concreto, são os carbonos de número 13 e 18, no exemplo acima. Eu quero dizer a vocês que o conteúdo que acabamos de apresentar está situado no livro adotado, que vocês, cada um tem o seu, entre as páginas 12 a 18, restando atividades a serem feitas referentes tanto a conteúdo anteriores que já foi apresentado a vocês, como esse que acaba de ser apresentado. Portanto, as atividades estão entre as páginas 16 e 17. Bom dia a todos.